Boa tarde, muito obrigada a todos em nome do CRC, obrigada por estarem presentes em mais esta iniciativa do CRC no ano do Centro de Reflexão Cristã. Está aqui o José Leitão a recordar, é certo, o Centro de Reflexão Cristã, no ano em que celebramos 45 anos, os primeiros 45 anos de vida. E nesta segunda iniciativa do ano 2020, que traz aqui ao debate, com este título, Eutanásia e Boa Morte hoje, aquilo que nós, em vários meios, divulgámos com uma procura de um debate que esclarecesse, que informasse, que ajudasse na reflexão e não, enfim, numa discussão de prós e contras, mas sim numa reflexão mais aprofundada. E para isso convidámos, primeiro, vou apresentar o primeiro orador, o Manuel Luís Capelas, é professor da Universidade Católica, do Instituto de Ciências da Saúde, e precisamente tem o seu doutoramento na área dos cuidados paliativos. Nós combinámos os dois que eu não ia estender-me nestas coisas e, portanto, eu passo já a palavra para começar a sua apresentação. Ora, se falamos que a eutanásia é uma resposta para o sofrimento, portanto, e este é o grande conceito que defende a eutanásia, é bom olharmos para as questões de epidemiologia, que se chama a epidemiologia do sofrimento, para verdadeiramente percebermos se é esta a resposta que nós queremos. Hoje está estudado que cerca de mais de 61 milhões de pessoas em todo o mundo experienciam sofrimento relacionado com problemas de saúde e intenso sofrimento. 25 milhões de pessoas que já faleceram e 35 milhões de pessoas que ainda estão vivas e que estão a vivenciar esse mesmo sofrimento. Portanto, 45% de todos os falecidos vivenciaram esse sofrimento, estamos a falar de números muito grandes, 1/3 das crianças com 15 ou menos anos e 98% nos países de baixo desenvolvimento vivenciaram este sofrimento relacionado com saúde intenso e calculou-se por vias científicas que se juntássemos os dias de sofrimento que todos nós temos, o que nós teríamos era cerca do equivalente por ano a 6 bilhões de dias, podendo chegar com algumas estimativas a 21 bilhões de dias de sofrimento. Portanto, estamos a falar de um fenómeno muito importante. E, acima de tudo, um fenómeno que a tendência de todo não é diminuir. A tendência é aumentar e, na nossa realidade, para aquilo que estamos na área que estamos colocados, na área dos países mais desenvolvidos, prevê-se que em 2060 haja um acréscimo de cerca de 57% das pessoas que vivenciam este sofrimento intenso relacionado com a saúde. Vai haver um crescimento anual em todos os países, principalmente nos países de baixo desenvolvimento, que chega a quase duplicar, mas nos países nos quais nós nos inserimos aumentará em 57% o número de pessoas que sofrerá de problemas relacionados com a saúde. Portanto, este é o gráfico em que os verdes mais escuros são exatamente onde haverá o aumento maior como poderão ver, estamos a falar de um fenómeno pan-mundial, portanto transmundial, em que nos diz respeito e que importa refletir se a solução para o sofrimento e para estes milhões de pessoas que vivenciam este sofrimento é de facto matar as pessoas, que é isso que estamos a falar, erradicando do ponto de vista estatístico o sofrimento ou de intervir verdadeiramente no sofrimento. E este é um problema que é também transgeracional. Portanto, nós vamos ter, ao longo destes anos até 2060, um aumento significativo da idade média de vida e, consequentemente, das idades que geram e que têm maior carga de sofrimento. E nós, Portugal, neste quadrado aqui inferior do lado direito, vai ter um notório aumento a nível das idades mais velhas. Portanto, isto vai trazer questões, como iremos ver, do impacto de pedir ou não pedir que seja a morte antecipada nestas pessoas. E são múltiplas as doenças que neste momento contribuem para este sofrimento. Portanto, já não é mais a famosa doença oncológica e daí nos deverá refletir mesmo os projetos que estão em curso, de facto, vamos restringir ou não este direito ou respeito pela autonomia, pela doença que possa acarretar estas pessoas. Porque sabemos hoje que as doenças são mais variadas, os sintomas geradores de sofrimento e desta carga diária de sofrimento também é o mais variada, a dor à cabeça é o fator que mais gera sofrimento relacionado pela saúde, é o que mais responsável é pelos bilhões de dias que temos de saúde e, de facto, se olharmos para este mapa que foi desenhado por um estudo internacional, o que vemos é onde existe maior número de pessoas com sofrimento relacionado com a saúde é de onde, por exemplo, o acesso aos opioides é muito mais reduzido.
Portanto, onde veem as imagens mais estreitas, quer dizer que é de onde a utilização destes opioides é abaixo daquilo que é a necessidade das pessoas. De onde vemos as imagens mais engordadas, é de onde estamos a consumir opioides superior às necessidades das pessoas. Quer dizer que nem aqui há uma perspectiva de distribuição equitativa, sabendo que a dor é um dos principais geradores de sofrimento, onde há maior número de pessoas, é de onde elas têm menor acesso a estas intervenções a este nível. E quando falamos de sofrimento relacionado com a saúde, porque é disso que a eutanásia levanta a questão, nós temos de falar de 3 níveis de sofrimento relacionado com a saúde. O primeiro nível é o sofrimento relacionado com o final de vida. Depois, um sofrimento que é relacionado com doenças crónicas e ou agudas, mas que vão ou limitar a vida ou vão gerar, mais ou menos tarde, a morte destas pessoas. E depois há um conjunto de outro patamar de sofrimento que tem a ver com as situações não crónicas e não agudas e que, acima de tudo, não limitam, não incapacitam a vida, mas que geram também sofrimento. Ora, se todos estes são vários tipos de sofrimento, do que é que nós os separamos? Todos estes sofrimentos, embora aquele que vemos a vermelho seja aqueles que a resposta está mais estudada do ponto de vista, como temos falado, dos cuidados paliativos, a de baixo não deixa de dar também sofrimentos intoleráveis que muitas das vezes são considerados pelas pessoas incapacitantes e poderemos estar também a limitar esse tipo de resposta se é isso que nos leva. Ora, então que conceitos é que nós temos? O primeiro conceito, e o título foi muito sugestivo, que é o que é uma boa morte. Eu gostaria talvez mais de chamar o que é que será uma boa vida, porque senão a morte eu acho que é um momento muito curto. Há um processo de morrer, mas verdade se diga, nós estamos vivos até ao momento em que deixamos de o estar. E esse é um momento muito curto, quase que não será possível de o medir. E por boa morte entendem vários autores este conceito. Primeiro, é uma morte sem sofrimento que seja evitável. É inerente a sermos humanos que sofremos. A questão é se o sofrimento é tolerável ou se é evitável. Portanto, não é possível erradicar o sofrimento da vida de nenhum de nós. Agora, é possível ajudar a tornar este sofrimento tolerável e viver com ele e encontrar algum sentido. Sofrimento esse evitável de todos os intervenientes, doentes, família e cuidadores, de acordo com desejos e preferências dos doentes e da família, e congruente, ou seja, adequado aos estándares clínicos, aos estándares éticos e, acima de tudo, também não esquecer aos estándares culturais. Portanto, aquilo que pode ser a boa resposta aqui, não é de certeza a boa resposta noutro país. Aquilo que pode ser a boa resposta em Lisboa pode não ser a boa resposta no Alentejo com culturas diferentes. Ou seja, num ambiente de respeito pela individualidade, de respeito pela dignidade, num ambiente que a pessoa escolhe, e hoje sabemos que 2/3 das pessoas desejariam morrer em casa, sejam elas saudáveis ou sejam elas doentes, sabe-se esses dados, e a verdade é que esses 2/3 morrem nos hospitais, nas instituições, sem dor ou outros problemas na companhia que lhes são pedidos. Se resumirmos isto tudo, o que é que nós temos? Uma morte que possa acontecer com os problemas devidamente controlados, não é erradicados, num processo de reconciliação entenda-se a harmonia global da pessoa, num respeito pelas suas preferências, numa base em que o essencial é a comunicação entre todos os parceiros e com aquilo que se chama um planeamento avançado dos cuidados, que é antecipadamente, ainda na posse das suas competências, discutir com as pessoas aquilo que elas gostariam de que lhes fossem prestados os cuidados quando chegasse um momento que elas não possam poder decidir. Portanto, isto deve-se fazer o mais precocemente possível, conversar e discutir com as pessoas. Portanto, colocam-se daqui alguns conceitos que importa refletir. Primeiro conceito, o que é a obstinação terapêutica. E uma das principais razões para que as pessoas pedem a antecipação da morte, e que hoje são os motivos, por exemplo, de registro dos testamentos vitais, é: eu não quero ser sujeito à obstinação terapêutica. Não quero que me prestem cuidados que não sejam adequados à minha situação. Ora, isto quase que é algo que nem sequer devia existir. Não é preciso que nós... Não deveria ser preciso que nós pedíssemos aos profissionais de saúde que não nos impusessem medidas que não nos adiantam, não nos melhoram a qualidade de vida, só nos prolongam a vida por prolongar, acarretando sofrimento. Nenhum profissional de saúde é obrigado, nem aprendeu, e deontologicamente até está proibido de o fazer, de prestar cuidados que não sejam adequados às pessoas. Portanto, não fará sentido eu estar a colocar esta vontade, o que quer dizer que nós, cidadãos, estamos a desconfiar dos profissionais de saúde. Isto é um mau começo para todo um processo de relação. É preciso pôr um papel escrito para dizer que não façam aquilo que não devem fazer. Portanto, intervenções médicas que não são proporcionadas
e adequadamente à situação é aquilo que é considerado a obstinação terapêutica e, de facto, que não faz sentido nós colocarmos. A eutanásia, em termos de conceito que fique clarificado, não tem nada a ver com boa morte. Portanto, nem com morte medicamente assistida. A morte medicamente assistida é esta boa morte que nós falamos, que é eu ter o apoio médico em todo o processo final de morte, não é induzir a morte das pessoas. Portanto, é bom que uma das regras que eu costumo dizer para que o jogo seja claro é nós não darmos nomes àquilo que chamamos de eufemismos a coisas que elas não são. Eutanásia é um ato deliberado que vai originar a morte da pessoa a pedido desta e sempre a pedido desta. Portanto, tudo o resto são discussões paralelas que possamos ter. Portanto, há uma introdução de fármacos e depois há esta discussão que muito se coloca. Mas há eutanásia voluntária e eutanásia involuntária. Podemos discutir lá aqui. Se por eutanásia e os projetos que estão aí dizem por vontade própria da pessoa, se eu não refiro a pedido e a vontade, ela nunca pode ser involuntária. Portanto, se ela é involuntária, no nosso panorama jurídico português, isso tem um nome muito simples, que é assassínio-homicídio. Portanto, não tem outra volta a dar, porque de facto eu tenho que obrigatoriamente pedir que me façam esse ato. Se eu não peço, é alguém que toma essa decisão contra a minha vontade, e se toma contra a minha vontade, independentemente dos motivos mais nobres que a possam assistir, é verdadeiramente um ato de crime e homicídio. Depois, há outra discussão que é ativa ou passiva. Podíamos estar aqui a estar toda a discutir sobre esta questão. Eu não fazer nada já é fazer alguma coisa. Portanto, e se eu não presto os cuidados à pessoa, ou não lhe presto os cuidados que deveria prestar, portanto, e da não prestação desses cuidados surge a morte direta das pessoas, eu estou ativamente a retirar cuidados e a não prestar. Portanto, o não fazer nada não é uma questão passiva. Portanto, ora, é também considerado hoje a eutanásia, e a eutanásia tem que se discutir dela clara. É algo ato mais biológico, menos biomecânico, mais físico, menos físico, que leva à morte da pessoa, mesmo que seja por omissão da prestação de cuidados. E depois, uma grande pergunta que devemos refletir e que teremos depois aqui para a discussão é se verdadeiramente é isto que queremos enquanto sociedade e é isto que queremos enquanto profissionais e enquanto cidadãos, que é erradicar o sofrimento, eliminando os que sofrem, e não seremos muito diferentes do que alguns que foram 60, 70 anos atrás, ou se queremos intervir e ajudar estas pessoas a lidar com o seu sofrimento, tornando este sofrimento de intolerável para tolerável. Ora, o suicídio assistido é um ato já diferente, que é quem executa o ato é a pessoa que se o solicita, mas com o apoio ao médico, e esse então é o suicídio medicamente assistido, ou não médico de alguém que lhe disponibiliza os meios, mas que é a pessoa a atuar e a fazer o ato direto de induzir a sua morte. Portanto, há hoje, por exemplo, uma discussão muito interessante, que é se eu parar de comer e de beber, se é considerado ou não um suicídio assistido. Quem pensa nestes assuntos bem mais do que eu, o que diz é que de facto não é, porque não há uma intervenção externa para apoiar, é uma decisão autónoma da pessoa que decide interromper esse ato, que é um ato básico para a vida e que assim adianta a sua morte. Portanto, são pessoas que pensam, eu por acaso identifico-me com esta forma de pensar, não quer dizer que seja a verdadeira. Portanto, a diferença entre o suicídio medicamente assistido, como vos disse, e o suicídio assistido é a presença ou não de um médico nesta intervenção. Depois há as decisões de não tratamento. E a decisão de não tratamento não é eutanásia. Quando se decide, e penso que há aqui muitos médicos na plateia, pelo menos alguns eu conheço, quando se decide por não tratar, não quer dizer que a morte advenha desse ato. É por decisão que aquele tratamento era considerado fútil, ou seja, desproporcionado para a pessoa, e portanto isso decide não tratar. E o que tem sido estudado é que não é por causa disso que as pessoas morrem mais cedo. Portanto, às vezes até é exatamente o contrário, atrasamos a morte da pessoa porque não estamos a agredir com tratamentos que sejam fúteis e desnecessários. Portanto, ora, todos estes pedidos de decisões não terapêuticas, como é lógico, não têm que ser decisões unilaterais, têm que ser decisões que têm que ser partilhadas por todos os elementos. Não é uma decisão fácil para nenhum profissional de saúde, não é decisão fácil para nenhum doente, não é decisão fácil para nenhuma família, mas é preciso, através de comunicação, saber discutir e saber quando é que às vezes é mais importante não fazer tratamento do que fazer o tratamento para estas pessoas. E então surge uma estratégia também
que em situações de grande dificuldade de controle daquilo que são os sintomas que possam ser geradores de sofrimento, surgir uma situação que nos retira esta consciência de sofrimento. Porque nós só sofremos se tivermos consciência deste sofrimento. Eu, enquanto durmo, não sofro. Eu, enquanto estiver ligado a uma máquina, verdadeiramente não sofro. Podem sofrer as outras pessoas que estão do outro lado, os meus familiares, os meus amigos, mas eu não sofro. Portanto, eu preciso para eu sofrer, eu tenho que ter consciência da interferência desse problema naquilo que é a minha vida num todo. Logo, existe uma resposta que está cientificamente comprovada como adequada-se quando eu não quero matar a pessoa, mas quero lhe retirar a consciência do sofrimento depois de eu tentar tudo aquilo que era eticamente aceito, culturalmente aceito e cientificamente aceito para lhe proporcionar a tal boa morte. Portanto, que é a famosa sedação paliativa, em que se administram fármacos que fazem de uma forma mais profunda, menos profunda, mais espaçada no tempo, menos espaçada no tempo, com múltiplas formas, mas que leva a que a pessoa fique inconsciente. Portanto, permitamos os despedimentos, permitamos o fecho de todos os assuntos que estão pendentes e depois, com o consentimento do doente, proporcionar-lhe este adormecer de forma a poder não lidar com o seu sofrimento, mas pelo menos não vivenciar os últimos momentos num sofrimento que é incontrolável, sem termos necessidade de recorrer à morte desta pessoa. Portanto, gostaria de vos deixar aqui algumas questões a refletir. A primeira grande questão é, tem-se falado que vamos sempre trabalhar com situações excepcionais e muito raras. Os dados emanados até 2016 da Comissão da Holanda para a monitorização de eutanásia, o que demonstra é que os números têm sido crescentes. Na Bélgica, exatamente a mesma, sendo que nos últimos 4 anos que foram estudados, aumentaram em 41% as situações de eutanásia. Portanto, quer dizer, quando abrimos uma porta, a excepcionalidade provavelmente deixa de ser excepcionalidade. E a pouco vamos perdendo o controle e entramos naquilo que se chama, e que provavelmente já devem ter ouvido falar, que é a rampa deslizante, que é, começamos com tudo muito controlado, mas depois perdemos o controle da situação. Não se consegue ver, mas vou-vos tentar, nos próprios relatórios da Comissão Belga, vemos os aumentos significativos, em alguns casos para o 5º e 6º, de situações de morte por eutanásia, e nomeadamente nas pessoas com baixo nível de escolaridade, nas pessoas mais velhas, portanto, e depois nas próprias doenças, ou seja, não é propriamente uma situação de excepcionalidade que se vai manter. Portanto, é abrir, não gostaria de chamar um precedente, mas é abrir uma caixa de Pandora e depois nós não sabemos verdadeiramente como é que a vamos controlar. E, por exemplo, a Comissão Belga o que diz é, elenca os diversos motivos e, por exemplo, a pedido do doente, sem verdadeiramente haver sofrimento, por sofrimento físico e mental. Portanto, e nós, muitas das vezes, temos momentos na nossa vida que consideramos estar com um sofrimento atroz que não aguentamos com depressões profundas. Depois, quando não há perspectivas de melhoria da situação. Muitos de nós teremos doenças crónicas que não veremos melhoria da situação, não lidaremos bem com isso, estaremos no sofrimento e, para eles, é uma situação, e foi situação em que foram pedidas e autorizadas as mortes. Quando se especula ter sofrimento no futuro, quer dizer, já com uma antecipação. Eu ainda não sei se vou ter, mas como eu não quero ter, portanto, é melhor resolver o problema. A perda da qualidade de vida, a perda da dignidade, a vida não ser prolongada desnecessariamente. Portanto, quer dizer, eu prefiro que me matem do que os médicos me prolongarem a vida desnecessariamente. Isto é um paradoxo. Isto é o que não deveria acontecer de todo. Depois, estar cansado de viver. Muitos dos nossos idosos, com 80, 90 anos, estão cansados de viver, se lhes perguntarmos. Não são todos, felizmente, mas aqueles que às vezes vivem sozinhos, com baixos suportes, nos que dizem, eu estou cansado de viver, estou aqui a dar trabalho a todos os meus filhos, que vêm aqui, até dou trabalho a si, Sr. Enfermeiro, Sr. Doutor, porque de facto já cá não faço nada, estou numa situação de muita dependência e é preciso ter muito cuidado com a forma como vamos reagir perante estas situações. A pedido da família, algo muito que importará refletir. Que pressão é que estamos a criar? Às vezes nós familiares vemos aqui uma hipótese de resposta e que pressão é que damos a estas pessoas. Depois, sentirmos que somos totalmente um fardo para a nossa família. E depois um conjunto de outras razões que se nos colocam. E se olharmos, aqui já acontece, na segunda barra de cima, um significativo número de mortes que acontecem por doenças mentais.
E a pessoa com uma doença mental, a generalidade delas não está capaz de tomar uma decisão para poder desta magnitude. Portanto, e há alguém que está a tomar por cima dela. Portanto, dados porque nós pedimos eutanásia, são estudos que foram feitos, pedimos, uma das razões, por estarmos fortemente deprimidos. Outra, porque temos baixa qualidade de vida. Porque temos falta de esperança naquilo que vem no futuro. E a esperança não tem que ser cura, tem a ser a esperança de encontrarmos vivência e sabermos lidar com esta situação. Por estarmos com um sofrimento espiritual intenso. Não estou a falar de sofrimento religioso. Sofrimento espiritual que é muito mais do que termos esta paz religiosa. E depois, por descontrole de sintomas, em especial a dor. E hoje a dor no século XXI, já estamos no primeiro quinquênio do século XXI, ainda é, desculpem esta expressão muito forte, é uma vergonha, nos tempos que estamos, ainda temos pessoas com o arsenal terapêutico que temos a sofrer de dores intensas, portanto, sendo possível elas serem verdadeiramente controladas por aquilo que hoje se sabe da evidência da medicina. Depois, questões que devemos também refletir e que vos deixo depois aqui para a reflexão. Falamos que é o ponto máximo do respeito pela nossa autonomia. Eu pergunto se verdadeiramente é. Quando alguém depois vai decidir se eu tenho direito a ter esta autonomia. Quando para outras coisas tão simples como casar em comunhão de bens a partir dos 65 anos não me dão essa autonomia. De eu deixar a partilha dos meus bens como eu quero e desejo, com quem o Estado obriga-me a partilhar de uma determinada forma. Não me deixa deixar os bens aos profissionais de saúde com receio que eu possa ter sido coagido a deixar estes bens. De facto, e depois dá-me autonomia para outro tipo de coisas tão sensíveis e tão importantes como eu pedir a minha morte. Depois, outra questão que vos deixo é: só o sofrimento por uma doença incurável será incurável? Se não, porque é que restringimos este direito à autonomia? E os outros que sofrem desta forma? Estaremos a diferenciar sofrimentos? O que é que leva verdadeiramente hoje as pessoas a pedir eutanásia e suicídio medicamente assistido? Não temos esse estudo em Portugal. Não sabemos se há muita gente, se há pouca gente e o que é que as leva a pedir. Que impacto é que gerará na sociedade? Não há, em lado nenhum, nem cá nem internacionalmente, o facto de nós profissionais praticarmos o ato de eutanásia, nós cidadãos vivenciarmos este ato de eutanásia. Não se fez esse estudo. Okay? Outra questão muito importante é: será eticamente e até socialmente aceitável que eu avalio uma pessoa que está num sofrimento? Eu digo, está num sofrimento tal que tem direito a ter eutanásia. E depois não faço rigorosamente nada e 15 dias depois confirmo a manutenção desse sofrimento. Portanto, se isto é eticamente aceitável para nós profissionais de saúde e a sociedade aceitar, que é, eu vejo alguém à minha frente em sofrimento e eu não atuo, porque depois daqui a 15 dias eu preciso confirmar se ele está em sofrimento ou não. A verdade é que, se eu não fizer nada, eu continuarei a estar em sofrimento. Depois, outra questão que se nos coloca é: por que razões é que eu devo acreditar que não vai acontecer em Portugal aquilo que aconteceu nos outros países, que é a famosa rampa de deslizante? Não sei se viram ontem uma reportagem muito interessante, já é algo que nós na área dos cuidados paliativos tínhamos discutido e temos demonstrado, mas que ainda ontem foi sobre os centros de referência a nível médico-hospitalar. De facto, criaram-se regras, criaram-se critérios para criar centros, mas depois ninguém os cumpre, nem se vai auditar se verdadeiramente são cumpridos. A própria Comissão diz que vai-se demitir se o Governo não fizer essa auditoria. Então, se eu criei estas regras todas, inclusive para os paliativos, tenho uma quantidade de requisitos brutais, muito, até exigentes, não tão exigentes como os internacionais, mas depois nós não os cumprimos, como é que depois vamos garantir que numa questão tão sensível vamos cumprir de forma claríssima todos estes critérios que levarão a podermos autorizar a morte destes doentes? E depois, que pressão é que estaremos a exercer em todos os intervenientes? Que pressão é que estaremos a exercer nos doentes? Que pressão é que aquele doente se terá, que é: eu estou a ser um fardo para a minha família, não quero morrer, mas também não quero ser um fardo. Portanto, tenho aqui uma resposta, se não me dou outra resposta, tenho aqui uma resposta que possa ser eutanásia. Não sei se isto é, pelo menos no mínimo, é eticamente discutível de eu estar a fazer esta pressão perante os nossos doentes. Ora, que alternativas é que nós temos? Uma das grandes alternativas que se tem discutido e tem é os cuidados paliativos. O grande mentor da eutanásia na Holanda, em conferência que fez cá em Portugal e que já tem feito em documentos, diz: o maior erro que nós fizemos foi exatamente não obrigar as pessoas a passar por equipas de cuidados paliativos de forma a intervir-se nesse sofrimento, foi fazer esta tal espera, e a espera sem intervenção vai continuar a manter o sofrimento. Portanto, hoje sabemos, e diz a Organização Mundial de Saúde, que os cuidados adequados para quem tem sofrimento decorrente de situações agudas ou crónicas e que vê a sua situação de vida ameaçada, e temos também a sedação paliativa.
como vos disse. E a sedação paliativa tem sido estudada, não é uma panaceia, não adianta a morte dos doentes. Tem sido altamente estudada, feita com regras, feita com o mesmo rigor que qualquer intervenção médica ou de saúde deve existir. O que de facto é que estão publicados, sabe-se as regras, sabem-se as recomendações de toda a prática, que fármacos, o balanceamento, toda a contextualização ética, de forma a garantir que não é da sedação paliativa que decorre diretamente a morte do doente. Portanto, reflexões para o futuro. Os pedidos de eutanásia e de suicídios medicamente assistidos implicam perceber que são altamente complexos, não podem ser tratados, ainda por cima, por quem não conhece verdadeiramente aqueles doentes, portanto, por uma comissão que apenas vai ver os doentes, portanto, requerem um respeito por estas pessoas e entrar num processo de comunicação bastante aberto e sensível no âmbito clínico, social, psicológico e espiritual. Portanto, as pessoas que peçam eutanásia deveriam ter obrigatoriamente o direito e a serem intervencionados por estruturas especializadas de cuidados paliativos, e a sedação paliativa é, em muitas condições, a alternativa concreta e real à eutanásia. Portanto, como vos disse, a sedação paliativa tem que ser obrigatoriamente distinguida de eutanásia. Na sedação paliativa o que queremos é retirar a consciência e o princípio, considera-se que ela é bem executada se retirarmos essa consciência. Quando fazemos eutanásia, consideramos que ela é bem executada se o doente morre. Portanto, estamos a falar aqui de resultados completamente diferentes e devemos estar. Os cuidados paliativos são prestados até ao final da vida, quanto mais cedo, melhor, e por natureza nunca incluem futilidade terapêutica. Portanto, assim o espero e acredito que nenhuma equipa neste país o preste. Tenho profunda convicção que não o fará, portanto, como tenho profunda convicção que isso deveria ser a nossa grande luta para que não houvesse a futilidade ou a estimação terapêutica no final da vida. Portanto, outra reflexão muito importante, contrariamente ao que acontece na Holanda, e que tem sido alvo de muita discussão, é de facto a eutanásia não pode ser uma intervenção a ser prestada, se for legislado e vier para a frente, a ser prestada pelas estruturas de cuidados paliativos. Faz parte dos princípios dos cuidados paliativos não adiantar ou atrasar a morte das pessoas. Logo, não pode haver esta mistura para as pessoas, que é no mesmo lugar que se diz não adiantamos, mas também não atrasamos. E depois há equipas que o possam fazer de acordo com as suas convicções pessoais. Portanto, tem que haver uma separação clara destas águas e, de facto, uma das grandes razões que se colocam às pessoas, que é a perda de autonomia, pode ser perfeitamente resolvido com aquilo que se chama o planeamento avançado e hoje com uma figura legal que temos, que são as diretivas antecipadas de vontade. Portanto, que não é preciso, as duas podem perfeitamente coexistir, mas é discutir o mais cedo possível, sempre que as situações se nos colocam. Portanto, algumas questões deixo mesmo para terminar. Portanto, o que tem acontecido é que com a eutanásia, nos países onde ela tem existido, tem havido um desvalorizamento contínuo, e o Canadá, que era um dos grandes paradigmas dos cuidados paliativos, a partir do momento que teve a lei aprovada, o investimento nos cuidados paliativos reduziu-se drasticamente. Depois, e tem que se evitar um conflito entre os requisitos legais e deontológicos da profissão, e cá temos a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros tem sido clara neste aspecto. Há aqui um conflito entre a lei e a deontologia, e de facto é preciso ter muito cuidado, e esse é o grande, talvez para mim, o grande problema, grande problema, que é eu não conseguirei garantir que não vou abrir e alargar critérios para incluir outros grupos, pela pressão que vai existir, a pressão que se vai criar sobre as pessoas que estão altamente vulneráveis, e começarmos a entender que matar, por a razão, por mais compassiva, por mais pena que se tenha, por mais compaixão, seja socialmente aceita. Muito obrigado.